Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença aí do outro lado. Estamos de volta com mais um vídeo, lendas e mitos de algumas culturas. E nesta oportunidade temos aqui uma lenda de acordo com a cultura maia, extraído do livro Assim Tudo Começou, Enigmas da Criação, de Luiz Antônio Aguiar. Ok? Nem todos os deuses são infalíveis. E quando alguns desses deuses cometem erros, são tomados de um ímpeto destruidor. Daí, do mesmo poder com que fazem o universo surgir do nada, invocam fogo ou a fúria das águas para exterminar aquilo que criaram. Os maias achavam que já haviam existido vários mundos, várias eras antes daquela em que viviam, que os deuses haviam criado e recriado o universo sucessivamente, e em todas as vezes anteriores o mundo e seus habitantes teriam sido exterminados em consequência de dilúvios e outras catástrofes decretadas pelos deuses. É o que nos conta o relato mítico contido num belíssimo poema chamado Popol Vuh. Folhas escritas, sabes apenas que é muito antigo e que circulava de boca em boca entre os maias, ou talvez fosse declamado durante as cerimônias religiosas. O poema só ganhou forma escrita em língua espanhola quando já existia provavelmente há mais de 1000 anos. Segundo Popol Vuh, no início tudo era mobilidade, havia o céu, o mar, mas nem um nem outro possuíam vida. Então Tepeu, o grande senhor, e Gucumatz, a sagrada serpente emplumada, resolveram criar o mundo. Eles seriam o pai e a mãe da criação, pai e mãe muito exigentes, e que imaginavam sua obra como uma demonstração da imensurável glória de serem os deuses dotados do poder da existência e da extensão. Para começar, resolveram que precisavam gerar um outro ser divino que estivesse encarregado de conduzir a criação. Um Deus como eles, mas que permanecesse sempre ligado ao mundo que haveria de existir, responsável pelo esplendor de suas criaturas. Então Tepeu e Gucumatz pronunciaram numa única voz: que exista o coração celestial. E assim aconteceu. O coração celestial era a vida dos céus, era a luz, eram os relâmpagos e todos os brilhos que povoam a noite, era a fúria dos ventos, os furacões, todas as tempestades. Seu nome era Huracan. Huracan ajudou Tepeu e Gucumatz a prosseguirem no seu trabalho. Os três, numa única voz, disseram que existe a terra, e assim aconteceu. O mar ganhou vida e recuou, abrindo espaço para a terra. E desceram depois montanhas e grandes rochas brotaram da terra, algumas já transformadas em vulcões, expelindo fogo e fumaça, e fazendo o solo estremecer. Com isso, comentaram entre si orgulhosos Huracan, Tepeu e Gucumatz: as criaturas que vamos criar jamais poderão se esquecer de que existe uma força superior a elas, e de que há deuses a quem devem temer, pois eles são os verdadeiros senhores dos destinos e do tempo. As divindades ficaram admiradas, satisfeitas aquele espetáculo turbulento. Até então só podiam se orgulhar de sua obra, tudo era magnífico, como queriam que fosse. Até ali tudo o que haviam feito atendia suas expectativas. A seguir, as três divindades criaram sementes de vários vegetais e decidiram que essas sementes, em contato com a terra e abençoadas pela água que seriam derramadas por Huracan, se transformariam em plantas. E assim surgiram os campos onde brotavam as plantas alimentícias e as grandes florestas habitadas por jaguares, cobras e outros animais. E a seguir os pássaros e os peixes. A cada um os deuses determinaram onde iriam habitar, e o que deveriam comer e como deveriam se multiplicar. No entanto, os deuses queriam mais. Exigiram dos animais que dissessem os nomes dos deuses, que os haviam criado e que lhes prestassem homenagem. Só que entre todas aquelas criaturas não havia uma única capaz de pronunciar o nome dos deuses e reconhecidos como criadores do mundo.
Os deuses, contrariados, condenaram os animais, então é chamado de desenvolver inteligência a seres servos e alimento da pessoa de verdade que haveria de criar. Coração celestial se pôs a meditar. Ele refletia. Preciso criar um ser inteligente capaz de compreender o milagre que representa a existência do mundo que o cerca, que entende o poder supremo do céu sobre o início e o final dos tempos e sobre o destino da terra e de todos os seres viventes. Essa criatura será o ato supremo de nossa criação. Daí emitiu um profundo suspiro. Não era pouca tarefa nem pequeno desafio, mas não descansaria enquanto não alcançasse seu objetivo. Então decidiu fabricar um ser de barro para que este fosse a pessoa de verdade, a criatura que ele, Tepeu e Gukmats, a tríade divina, desejavam ver tomar posse da terra. Por muito tempo o coração celestial trabalhou em sua nova obra. Esforçou-se ao máximo para apresentar a Tepeu e Gukmats um trabalho perfeito. No entanto, quando o ser de barro afinal ficou pronto, o resultado não foi bom. Era um ser estúpido que não conseguia falar o nome dos deuses, que não se unia a seus semelhantes para se multiplicar e que ainda por cima dissolvia-se com a chuva enviada por o coração celestial para fertilizar a terra. Enfim, para os deuses, era inadmissível que uma criatura que haviam criado tivesse tantas imperfeições. O coração celestial ficou muito aborrecido e resolveu destruir o ser de barro. Pediu ajuda de Tepeu e Gukmats e juntos mandaram sobre eles uma chuva torrencial que por vários dias escureceu a face da terra. Os homens de barro dissolveram-se e nada restou deles. Mas o coração celestial não havia desistido de ter na terra uma criatura que soubesse honrar os deuses, e assim resolveu criar um ser de madeira. E mais uma vez, o resultado não foi nada bom. Eram também seres estúpidos que não sabiam aproveitar nada do mundo em volta, não exploravam, não recolhiam os frutos do solo, não sabiam se multiplicar e, o pior dos pecados, não conseguiam falar. Mais uma vez, os três deuses se reuniram e mandaram sobre a terra uma massa de fogo que queimou os seres de madeira, deformando-os. Mas agora, em lugar de destruí-los, o fogo os transformou em macacos. E por isso os macacos se parecem tanto com os seres humanos que ainda estavam para ser criados. Os macacos se refugiaram na floresta e mais uma vez o coração celestial começou a refletir sobre qual seria o melhor material para fazer sua criatura. Foi então que ele reparou num dos vegetais que havia feito surgir. Era belo e dourado como o sol, reproduzia-se com facilidade e força, era capaz de espalhar-se pela terra e enchê-la de vida. Esse vegetal tão miraculoso era o milho. E foi dele então que Huracan, com a ajuda de Tepeu e Gukmats, fez uma nova criatura. Então disseram que existe uma pessoa de verdade. E assim aconteceu. Conta-se também que para essa sua obra definitiva, Huracan pediu o conselho de alguns animais especiais que, embora não reunissem todas as qualidades exigidas pelos deuses, tinham cada um deles um dom que Huracan queria que passasse para sua criatura. Esses animais eram o bravo puma, o inteligente corvo, o ardiloso coiote e o papagaio falador, que apesar de nunca saber o que dizia, pelo menos tinha voz. Algo deve ter funcionado melhor dessa vez, porque mal a pessoa de verdade surgiu sobre a terra e admirou a grande beleza do mundo que o cercava. A seguir, voltou os olhos para os céus, agradecendo por estar vivo e por ter sido criado naquele mundo que o alimentaria, no qual ele também construiria grandes obras. E mais ainda, o nome dos deuses da criação saiu de seus lábios como que por mágica, porque a pessoa de verdade já nascera sabendo os nomes de Tepeu, Gukmats e Huracan. Também compreendia que devia temê-los, que devia honrá-los, adivinhar suas vontades, obedecê-los, e que essa era a condição para que nem a água nem o fogo dos céus desabassem sobre ele. O que bem poderia acontecer algum dia. E aí você honra a Deus, sabe o nome do Deus eterno, muito poderoso, está pronto para honrá-lo, para adorá-lo. Então os maias tinham essa preocupação que deixou registrado
no seu mito da criação do mundo e do ser humano. Se o homem não souber pronunciar o nome de Deus, ou seja, se não souber se dirigir a Deus, se não quiser para honrá-lo, adorá-lo, o destino é a destruição. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Bye, bye.